Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Até a Farda. Finalmente, vamos agora à aula de questões sobre tentativa abandonada e arrependimento eficaz. Se você ainda não assistiu, tem uma aula teórica sobre tentativa e sobre tentativa abandonada. Essas aulas são essenciais para que você acerte todas as questões que eu trouxe hoje. Inclusive, eu trouxe a última questão em forma de desafio para verificar se vocês realmente aprenderam. Desde já, eu peço que vocês curtam este vídeo e se inscrevam no canal, porque isso irá me ajudar muito a continuar. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Primeira questão, ano 2023, Banca CESP. No que diz respeito ao direito penal, julgue o item a seguir. Nos casos de desistência e arrependimento, o agente não responde por crime tentado, mas apenas pelos atos delitivos já praticados. Perfeito, questão certa, questão teórica, trouxe a literalidade deste artigo. Não há muito o que falar, apesar da questão ser uma questão de delegado. Se você tiver revisado esse conteúdo, você acertaria facilmente. A única dúvida que poderia haver aqui é para quem não estudou muito e achar que este indivíduo iria responder por crime tentado. Mas como a questão deixou claro, não responde por crime tentado de forma alguma, porque como eu falei na aula teórica, se houver um instituto da tentativa abandonada, não há que se falar em tentativa, apenas os atos já praticados. Em outras palavras, o que sobrou. Próxima questão, ano de 2022, questão grande, mas não é difícil. Trouxe a questão e depois as alternativas. Jaqueline, namorada de Fábio, descobriu que ele a traiu com sua melhor amiga. Ah, que amiga boa. Movida por sentimentos de raiva e vingança, Jaqueline decidiu matar o namorado. Para isso, preparou para Fábio um drink que sempre fazia nas noites de sábado, mas, sem que ele soubesse, misturou veneno na bebida. Misericórdia. Cuidado com quem você ama, hein? Misturou veneno na bebida, em quantidade suficiente para matá-lo. Após Fábio beber, Jaqueline lembrou dos bons momentos que passaram juntos ao longo de 5 anos e percebeu que ele foi sempre seu grande amor. Vendo seu amado perdendo as forças, Jaqueline arrependeu-se e deu a Fábio o antídoto, salvando-lhe a vida. Fábio não sofreu qualquer dano, pediu desculpas e o casal reconciliou-se. E a pergunta que a banca vai fazer é: o que aconteceu? Desistência, crime tentado, arrependimento eficaz, posterior ou crime impossível? Aqui é fácil, o gabarito é arrependimento eficaz. E para você que teve dúvidas, eu vou desenhar aqui para facilitar. Observe, a banca trouxe um texto para te confundir. Trouxe aqui que ela decidiu matar. Fato. E a primeira pergunta que eu tenho é: o crime não se consumou por circunstância alheia ou pela vontade dela? Pela vontade dela. Então, não há nunca que se falar em crime tentado, que seria aqui a maior confusão que você poderia fazer. E aí você poderia ficar em dúvida entre a B e C, ou seja, você viu que não foi crime tentado e que houve a tentativa abandonada. A pergunta é: foi desistência ou foi arrependimento? E a resposta é arrependimento. Por quê? Ela utilizou todos os meios que tinha. Ela tinha aqui, ó, um veneno, misturou veneno. E aqui fica provado que foi o único meio que Jaqueline tinha. Utilizou, portanto, todos meios. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela impediu a consumação ao dar o antídoto para Fábio. Impediu a consumação. Então, esses dois pontos irão caracterizar arrependimento e não desistência. Como você viu comigo na aula teórica, a desistência não há a utilização de todos os meios. E é uma conduta negativa, é apenas o deixar de. Nesse caso aqui, ela tinha apenas o veneno e utilizou. Então, utilizou todos os meios que tinha, mas ainda assim impediu a consumação e, por isso, teve o benefício deste instituto. Resposta, portanto, letra B. Ano 2022, Banca CESP. Vocês vão perceber que as questões não vão sair disso. Então, se você aprendeu e está muito claro em sua mente que não há que se confundir tentativa e tentativa abandonada, você não vai errar mais. A pegadinha que a banca irá fazer, eu trouxe uma questão mais à frente, é tentar induzir você a marcar a tentativa de algum crime, o que você não irá fazer se for esticado. Túlio, aqui, ó, com a intenção de matar Carlos, aqui já é para te confundir. Disparou um projétil de arma de fogo contra ele. Com a vítima caída no chão, em local ermo,
E aqui, ó, a parte mais importante, ó, e com mais 6 cartuchos no pente da pistola. A pergunta que eu tenho é, ele utilizou todos os meios? Não. Túlio decidiu não realizar outros disparos quando podia fazê-lo para ceifar a vida de Carlos. Ficou fácil. Tem-se o Instituto de Desistência Voluntária. Por quê? Primeiro, aqui, ó, não utilizou todos os meios. Todos os meios. E segundo, teve uma conduta negativa. Ele não realizou os outros disparos. Ele desistiu de prosseguir. Portanto, gabarito letra C, a banca nem entrou em detalhes para saber qual crime ele irá responder. Eu trouxe outras questões que irão abordar este detalhe. Aqui é apenas uma construção para você aprender passo a passo, ou seja, gravar artigo, gravar diferença entre um e outro, e finalmente agora começar a avaliar o crime. Questão da PM para o cargo de oficial. Após um desentendimento entre amigos, senhor Francisco, irado com seu amigo Raimundo, efetuou 6 disparos, vindo a descarregar, ó que parte importante, o seu revólver. E antes de continuar, eu pergunto, ele já utilizou todos os meios? Obviamente que sim. Vou colocar aqui, ó. Utilizou todos meios, acertando em várias partes do corpo de Raimundo. Francisco, ao ver seu amigo agonizando, resolve imediatamente socorrê-lo ao pronto-socorro. Marcar textos. Resolve socorrê-lo ao pronto-socorro. Conduta negativa ou positiva? Conduta positiva. Após todo atendimento médico, Raimundo sobrevive. E aí ele pergunta o que é que vai acontecer. Então aqui eu só quero destacar um segundo ponto aqui, ó. Impediu a consumação. Impede a consumação. Então, a pergunta é: quando, de forma voluntária, o agente impede a consumação deste crime, após utilizar todos os meios, temos qual instituto? Desistência ou arrependimento eficaz? Arrependimento eficaz. Então, você nem vai perder tempo. Você já vai tirar a letra A, a letra B e a letra D. Olha como ficou fácil. Você tem 50% de chance de acertar. Letra C é hipótese de arrependimento eficaz e Francisco deverá responder por tentativa. Aqui eu vou parar, vou olhar para você e vou te perguntar. Ele irá responder por tentativa? Eu fiz questão de fazer uma parte separada, eu fiz questão de fazer uma parte mais longa para explicar a você aquela historinha do legislador. Você vai marcar tentativa? Pelo amor de Deus, você sabe que não. Não tem nada a ver. Por quê? Porque a tentativa já existe e é por circunstância alheia. Mesmo que ele tenha tido vontade de matar, ele não vai responder por tentativa, que ele está utilizando a ponte de ouro. Ele, por vontade dele, ou seja, voluntariamente, ele impediu a consumação. Não tem nada a ver com tentativa. Então, ele não vai responder por tentativa de homicídio, e sim pelos atos já praticados. O que sobrou, que seria o que, Ramon? Lesão corporal. Mesmo com a vontade de matar, sim. Porque aqui já é outro instituto. Como eu fiz questão de explicar. E se você teve dúvidas, sugiro que você reassista a aula teórica que eu vou deixar aqui no card. Está muito completa para você. Gabarito, portanto, letra E. Você percebeu que estamos fazendo uma construção e está ficando fácil. Você primeiro viu o artigo, acertou questão com o artigo. Depois você viu questões diferenciando desistência e arrependimento, acertou também. E agora você viu uma questão com mais detalhes ainda, que diferenciou e ainda quer saber o crime que vai responder. É só isso que todas as bancas irão fazer. Então, se você aprendeu, você não vai errar mais. Próxima questão, para verificarmos realmente se você aprendeu. Eu trouxe mais duas, salvo engano, isso. A questão desafio e essa outra questão da mesma prova de oficial. Aqui temos o enunciado e em seguida a questão. Carlos Emanuel, ao ver que seu vizinho João comprou um tênis que tanto almejava, decidiu que queria para si. É o famoso invejoso. Aguardou João sair de casa, adentrou em seu quarto e pegou o objeto. Ao passar pelo corredor, em direção à saída da residência, pensou em sua mãe e o quanto ela ficaria decepcionada com sua atitude. Assim, eu vou colocar o marca-texto.
deixou o tênis próximo à porta e dirigiu-se para a porta. Antes de continuar, a pergunta é: o crime não se consumou por circunstância alheia? Não. O crime não se consumou por vontade do agente? Correto. Ah, amor, mas ele pensou em outra pessoa. Não interessa. Foi voluntário. Ele parou, lembrou que a mãe ficaria arrependida e ele, deixou o tênis próximo à porta. Ao se aproximar da saída, a polícia o surpreendeu e o prendeu. Emanuel confessou que seu objetivo foi furtar o tênis. E aí a banca pergunta o que é que vai acontecer. Assinale a alternativa correta. E antes de marcarmos, para facilitar, vamos refletir. Primeiro, ele queria furtar, certo? Ele entrou, furtou, porque ele chegou a pegar o tênis aqui, tá vendo? Inverteu a posse. Ele efetivamente pegou o tênis e quando ele estava saindo dessa residência, ele deixou o tênis lá dentro, ou seja, ele não conseguiu sair, né? Ele pegou o tênis, mas não chegou a sair de lá com o tênis. Ele desistiu por vontade própria. Aqui já temos claramente a desistência voluntária. Porque ele deixou o tênis, ele desistiu. E aí a banca aqui ela vai tentar te confundir. Por quê? Se você analisar bem a questão, houve a prática de dois crimes, entre aspas, né? Primeiro tivemos a violação de domicílio. E em seguida tivemos o furto. Em condições normais, esse crime aqui, ele seria ignorado pelo princípio da construção. Como assim, Ramon? O crime fim absolve o crime meio, porque ele necessariamente teria que violar, ou seja, entrar neste domicílio para conseguir furtar um objeto que está lá dentro. Então, em regra, ele responderia só pelo furto. Só que você aprendeu comigo que quando há a tentativa abandonada, ele só responde pelos atos praticados, ou seja, pelo que sobrou. Não há que se falar mais aqui em furto. E se ele quisesse matar alguém, não há que se falar em homicídio, porque ele impediu a consumação do homicídio. E nesse caso aqui, ele deixou de furtar, ele desistiu. Então nós vamos excluir o furto. E agora eu vou perguntar para você: o que foi que sobrou? Quais são os atos praticados? Já que o agente só responde pelos atos praticados corretamente, violação de domicílio. Então o gabarito vai ser esse. Vamos usar as alternativas. Letra A. Carlos responderá por tentativa de furto. Já tira. Porque não há mais furto. Ele desistiu. Haveria tentativa? Essa questão foi bem elaborada para confundir. Deixa eu voltar aqui para facilitar. A questão colocou aqui, a polícia o surpreendeu. Aqui é para confundir quem não prestou atenção. Gente, a polícia surpreendeu Emanuel quando ele já tinha desistido. Ele desistiu antes, Assim, deixou o tênis próximo à porta e saiu. Ele já tinha desistido sem nem saber da existência da polícia. Foi uma questão bem elaborada, porque foi uma pegadinha gigante para você achar que aqui é tentativa, porque o crime não se consumou porque a polícia estava lá. Errado. O crime não se consumou porque ele já havia desistido. Então não há que se falar em tentativa, em si, em tentativa abandonada. Então ele não vai responder por tentativa de furto, porque, mais uma vez, a tentativa já existe. É circunstância alheia. Aqui, ele desistiu. Se ele desistiu, você não vai confundir com tentativa, porque aqui é outro instituto criado para ele. Só responde pelos atos praticados. Então não é a letra A. Letra B. Carlos Emanuel responderá apenas pela violação de domicílio. Haja vista ser beneficiado pela desistência no tocante ao furto. Perfeito. Aqui temos o nosso gabarito. Perfeita questão. Letra C, não há que se falar em desistência errado, assim porque ele deixou, já que o agente não desistiu por vontade própria, errado. E sim, situações alheias. Aqui é para o seu concorrente. Ele vai achar que foi por causa da polícia e vai marcar. E ele vai errar. Você não. Letra D, Carlos não responderá por qualquer um dos crimes. Haja vista não ter subtraído, sendo a violação apenas meio. A violação realmente é apenas meio para o delito fim, né, que é o furto.
realmente. Só que neste caso aqui, como houve a desistência, teremos de considerá-la. Como eu fiz aqui este quadro para vocês. Se fosse uma situação normal, realmente aqui seria ignorado, não iríamos considerar e ele iria responder só pelo furto. Porque o crime fim absolve o crime meio. Ele tem que entrar na casa para poder furtar o que está na casa. Então, esse crime seria absolvido pelo furto. Ele iria responder só pelo furto. Só que como ele desistiu deste furto, agora precisamos analisar o quadro completo. E aí esse crime se torna relevante, porque senão é questão de lógica. Se esse rapaz não respondesse por nada, em outras palavras, o Código Penal estaria autorizando todo mundo a desistir e a poder entrar na casa do outro. Ou seja, todos poderiam entrar, fazer o que quiser e sair e não iria responder por nada. Isso não existe, seria uma loucura. Ramon ficou sem lógica alguma. Exatamente. Como é que o cara entrou em sua casa e não vai responder por nada? Baixaria. Ele vai responder sim pela violação. Opa, letra D. Letra E, Carlos Emanuel responderá pelo delito de violação e tentativa. Aqui misturou tudo. Então, gabarito letra B, recapitulando, houve a desistência, não há que se falar em tentativa, respondendo apenas pelos atos praticados, ou seja, o que sobrou. E neste caso, sobrou a violação do domicílio. Questão excelente que colocou a polícia para ser pegadinha, para você achar que o crime não se consumou por causa da polícia, mas não tem nada a ver com isso. Última questão, questão desafio. Eu acredito que você irá acertar. É questão desafio, porque é para o cargo de delegado. Mas você vai perceber que se você tiver aprendido, você acerta. Caio tem um desafeto a quem sempre faz ameaças de morte. O último encontro foi num bar. Caio observou que havia um revólver com 6 munições e aproveitou para concretizar o seu desejo de matar seu oponente. Anunciou que iria matar seu desafeto Pedro, efetuando um disparo em sua perna. Tinham 6 munições, efetuou um disparo. Ou seja, não utilizou todos os meios. Neste momento, Pedro suplica por vida. Caio, sensível ao apelido, eu vou colocar o marca-texto. Desiste de continuar. Desiste de continuar. Então, aqui temos uma conduta negativa. Negativa. Além disso, temos voluntariedade. Você percebe que fica muito fácil se você fizer uma análise completa, passo a passo. Fica muito fácil e você não confunde mais. E aqui você já sabe que a banca vai perguntar, né? Ele desiste de disparar, afirma que não iria mais matá-lo e deixa a arma em cima da mesa. A pergunta é: o que foi que aconteceu? Letra A. Caio deverá ser condenado por tentativa de homicídio? O que é que você acha? Será que ele vai responder por tentativa quando ele voluntariamente desistiu? Pedro suplicou e ele, podendo matar, desistiu. O que é que isso tem a ver com circunstância alheia? Nada. Não há que se falar em tentativa. Letra B. Caio não deve responder por qualquer crime. Aqui já é baixaria. Ele deu um tiro. Ele vai responder, mas ele vai responder só pelos atos praticados. Em outras palavras, o que sobrou. Letra C. Há apenas o crime de ameaça a ser apurado. Errado, porque houve sim disparo, houve lesão. Letra D. Caio responde por tentativa e ameaça. Misturou tudo. Finalmente, a letra E. Caio deverá responder por lesão corporal. Perfeito. Por quê? Apesar da banca não narrar tantos detalhes, ele deixou de atirar, né? Deu apenas um tiro e saiu com essa conduta negativa. Então, ele só vai responder se este crime não se consumar, supondo que este crime não se consumou, ele só vai responder sim por lesão corporal, porque houve o instituto da desistência voluntária. Ele poderia matar, ele tinha 6 munições, ele usou só uma, ele não utilizou tudo, e ele deixou a arma em cima, podendo completar o ato, ou seja, ele desistiu de prosseguir, e assim o crime não se consumou. Portanto, responderá apenas por lesão corporal. Espero que você tenha entendido. Foi um grande prazer estar aqui e até o próximo vídeo.